Eu acho que eu vou desviar um pouquinho minha Pode, resposta da pode tua, botar da tua pergunta. parênteses, tá A tranquilo. primeira coisa que a gente pergunta, onde é que você quer estar, é uma coisa. Né? A pergunta que eu gosto de fazer é como você quer viver, que é um pouquinho diferente. Né? Porque onde você quer estar, geralmente diz respeito a uma condição externa ao indivíduo. Né? Um trabalho, um local de vida, um local geográfico. Né? Quando você pergunta para ele como ele quer viver, você devolve essa experiência, devolve essa pergunta para a experiência dele. Né? Ou seja, como é que eu estou vivendo agora e como é que eu quero seguir vivendo lá na frente. E aí tem uma coisa interessante assim que eu vejo que ocorre volta e meia em alguns contextos, em especial no contexto clínico, que eu jogo essa pergunta para os clientes e o cliente começa a descrever como é que ele quer viver e é mais ou menos como ele está vivendo. Ele já está mais ou menos naquela situação. E às vezes não consegue se dar conta. Quando ele se dá conta disso, olha, a vida que eu quero é mais ou menos a vida que eu tenho, não que isso seja generalizado, obviamente, né? Mas isso ocorre algumas vezes. Né? Ele se dá conta que, de certa forma, algumas coisas que ele está planejando, pensando, não são tão necessárias quanto ele imagina. Certo? Então, dentro de uma perspectiva mais psicoterapêutica, a nossa pergunta não é onde você quer estar ou o que você quer ser. É como que você quer viver, como é que você quer mergulhar na vida. Essa é a pergunta mais condizente. E não é uma pergunta fácil de ser respondida. E nem tem uma resposta final. É uma pergunta que você está constantemente... Ela vai variando, né? Você vai constantemente reconstruindo ela. Entendi. Né? Então, essa é uma condição importante no processo psicoterapêutico. Desculpa, Yuri. Não, eu que peço desculpa. Uma coisa que eu percebo justamente nesse ponto é o seguinte. Uma vez eu estava conversando com um rapaz aí muito inteligente chamado Wesley. Perfeito. E ele falou para mim assim, a gente estava conversando sobre crescer na vida, né? E ele falou assim, eu tenho uma coisa meio que fixa assim, uma coisa meio que decidida, que é o seguinte: eu prefiro ter uma vida confortável, mas com um padrão de vida que eu não tenha dificuldade em manter. E eu achei isso muito inteligente. Perfeito. Por exemplo, a gente pode perceber pessoas que conseguiram ser muito bem-sucedidas, tem até influenciadores aí da internet, né, de outros nichos, e aí o cara... o padrão de vida dele tem que ser alto até pro nicho que ele vende, que ele atua. Então, perfeito. O cara, por exemplo, ele faz tantos milhões por ano, mas o cara tem que ter carrão, porque sem isso ele não continua vendendo o prospecto dele. Ele vende um estilo de vida, vende um estilo de vida, né? Mas você acha que isso aprisiona a pessoa? Talvez que, por exemplo, eu tenho que ter uma mansão, que vai me gerar um custo muito maior. Eu tenho que ter um carrão, que vai me gerar um IPVA, uma gasolina, manutenção e um custo muito maior, uma depreciação muito maior. Ou seja, aí você tem um pouco de dificuldade de voltar atrás, se você quiser, de tirar o pé. Eu não diria que aprisiona, eu diria que condiciona, né? Que é um pouquinho diferente, né? Aquela condição, ela acaba sendo determinante para moldar o teu comportamento, né? Então, obviamente, se eu tenho um público que tem uma exigência em relação ao meu padrão de vida, né? Esse público vai controlar o meu comportamento, eu vou ter que me adequar às demandas que esse público traz para mim, né? Então, eu diria que existe um controle aí dessa condição de ostentação, né? Em função dessas demandas que emergem da necessidade dele de atingir um determinado público, ou eu diria até de atingir um determinado grupo de crenças, né? De crenças que todos nós carregamos, entre elas essa crença de sucesso, né? Muitas vezes ligando o sucesso individual ao sucesso financeiro, o sucesso nos negócios. E eu tenho um pouquinho de dificuldade com essa ideia de sucesso. Por quê? Porque eu acho que eu sempre tive sucesso na vida, mesmo quando eu não tinha sucesso nenhum. Eu sigo um pouco essa linha também, eu concordo, quer dizer. Porque eu acho difícil você avaliar o sucesso de uma pessoa e, obviamente, a gente precisa de algumas referências, nós somos animais sociais, precisamos de alguns modelos, né? Aprendemos a partir desses modelos. Sim. Mas, obviamente, esses modelos acabam distorcendo um pouquinho essa ideia de
do que é efetivamente sucesso, né? Até porque me parece que o fato de você atingir mais pessoas, ou o fato de você ser influente em alguns meios, não necessariamente é um demarcador de uma vida com qualidade, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa questão de sucesso numa dimensão um pouquinho mais ampla, que não se refere exclusivamente à quantidade de seguidores ou de a quantidade de dinheiro. Não que eu tenha um problema com seguidores ou com ter muito dinheiro. Por exemplo, eu sei de pessoas, e até eu comentei isso, que têm um prazer muito grande em ganhar dinheiro. Eu digo que elas têm mais prazer em ganhar do que em gastar dinheiro, né? E eu acho isso muito bacana, né? Porque, sei lá, você gosta de fazer trilha, você vai para o mato fazer trilha. Tem o cara que gosta de fechar negócio, correr atrás de parceiro, fazer empresa, fazer as coisas acontecerem. E você vê que essas pessoas têm uma relação com essa atividade que não passa pelo dinheiro como fim, passa pelo dinheiro como recompensa, né? O dinheiro é o sinal de que ele está fazendo as coisas certas. E ele vai até acumulando, eu acho. Muitas pessoas acabam... Porque isso também é difícil alguém que saia distribuído o dinheiro que ganhou. E essas pessoas tendem a ganhar bastante dinheiro, né? São pessoas focadas nisso. Mas óbvio que quando a gente fala dessa condição, dessa questão do dinheiro, né? A gente fala de um aspecto que é um fetiche na nossa sociedade, né? A gente olha para o dinheiro com essa lente do sucesso, né? Então, e acho que também que quando você começa a receber algum volume de dinheiro, isso também te traz uma sensação de autoeficácia, de conquista, que são uma mudança no teu estado interno que me parecem reforçadoras em muitos aspectos.